a gente como ser humano, entendeu? A gente precisa de Deus, cara. A gente precisa de sentir. Eu até falei pro senhor no começo que eu queria entrar nesse assunto, né? Hoje o ser humano, Gabriel, Mateus, vive muito, passa por uma doença, a sociedade em si, uma doença que vem crescendo muito, que é a depressão, entendeu? E não que eu vou generalizar, mas o historiador diz que o ser humano ele precisa se apegar numa fé, em algo para ter uma mente mais forte, né? O ser humano que tem isso, o senhor é formado, o senhor pode falar um pouco mais sobre esse assunto aí? Falando sobre depressão, eu tenho batido muito na tecla aqui em Diamantino. Aqui em Diamantino existe uma opressão muito grande na vida das pessoas, e porque a opressão ela é uma doença. A depressão e a opressão ela vem, por exemplo, a pessoa ela está com um problema. E às vezes ela não vê saída nesse problema. Aí vem a depressão. Torna-se uma doença. A opressão é aquela carga, né, que vem do problema. A carga. Por exemplo, eu senti uma opressão tão grande quando eu fui defamado no Facebook. Eu não gostava de pobre, que eu humilhava os pobres, porque eu incentivo o povo a crescer, eu incentivo o povo a prosperar, eu incentivo a pessoa a ter coisas boas, porque, olha, depois que você passa a desfrutar do que é bom, você não quer voltar, eu quero voltar a dormir na rua? Nunca mais. Eu quero ficar deitado, drogado na rua, mas nunca mais. E aí eu incentivo o povo a crescer, eu incentivo o jovem a estudar, eu incentivo o jovem a prosperar. Eu incentivo o jovem a prosperar. Aí veja. E aí aquilo lá, eu senti um baque, ô Samuel. Aquilo lá, eu senti, aí comecei a pensar. Quando eu pensava em tudo isso, e aquilo começou, aí eu repreendi. Repreendi, acabou-se, porque você tem que repreender, porque a opressão ela vem, e aquela opressão ela vira uma depressão, se não tiver cuidado. A depressão é você não ter mais prazer em viver. Acabou. Você pode ver que a pessoa fala ali, acabou. Não tenho mais prazer, a vida acabou pra pessoa. Aí o que a pessoa faz? Acabou pra ela e, querendo ou não, impacta no dia a dia da pessoa. Acabou pra ela, o que aí a pessoa faz? Ela toma um comprimido andiazepam 10 miligramas. Pronto, dormiu. Ela vai dormir, acabou-se. Ela dormiu, acabou o problema. Aí no outro dia, ela tá... Aí daqui a pouco ela começa a lembrar dos problemas. Aí tem pessoa, aí onde o diabo entra, ele começa a falar, pra você não tem mais jeito, rapaz. Não, pra você não tem mais jeito, porque a Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir. Ele quer matar nosso sonho, ele quer matar nossos projetos, ele quer roubar nossos projetos, ele quer destruir os nossos sonhos. Eu falei essa semana na igreja sobre Jó. Jó era falei domingo, Jó era um homem poderoso em Ur dos Caldeus, a Bíblia diz que ele era temente a Deus, ele desviava do mal, era aquele cara, era o homem mais rico, de repente o diabo chegou lá diante de Deus e falou, e aí, então onde tu vem? Ele falou de rodear a terra e passear por ela. Tu viu lá meu servo Jó? Ali é homem crente. Tu viu lá o Gabriel? Vi. O Gabriel toca na igreja, é líder de missão, o Gabriel, ele tá na igreja ajudando, ele é o cara. Mas ele tem uma esposa abençoada, ele tem um bom emprego, mas toma o emprego dele, dá doença pra ele, tá pra ver se ele não vai ser fiel, se ele vai ser fiel a ti. Jó, coitado do Jó, nem sabia de nada, coitado. Do que tava, de repente, o homem perde tudo, perde filho, perde empresa, perde tudo, fica na miséria. Mas diz que a Bíblia que ele louvou a Deus. Ele falou, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele exaltou a Deus ali. Ele não deixou se abalar pelo problema. Ele não deixou se abalar. Se fosse outro, tinha se abalado pelo problema. Aí depois do que surgiu, veio o diabo novamente e Deus falou, tu vem da onde? De rodear a terra e passear por ela. Tu viu lá? Tu tentou contra meu servo Jó, mas ali é fiel. Eu falei, só pode ser fiel a ti. Ele tem saúde, ele é um cara, ele tem saúde. Já tinha perdido tudo. Perdido os filhos, perdeu 10 filhos. 10 filhos. Perdeu sua riqueza. Naquela época, até hoje, ali no Egito, quem tem um camelo tem alguma coisa. O camelo ali no Egito. Era 10 mil camelos que ele... tinha não sei quantos camelos. Era camelo pra dar de pau. Até pouco tempo lá no Ceará, quem tinha um jumento era o cara. Ele tinha não sei quantas juntas de jumento lá. Jó. Aí o diabo falou, ele tem saúde, mas toca na saúde dele pra ver se ele não blasfema de ti. Deus falou, está em tuas mãos. Vai lá. O diabo saiu ali todo faceiro, colocou uma lepra em Jó. Jó ficou leproso. Coçava com telha. Coçava ali aquela com telha. Agora imagina, o cara rico.
cara poderoso. Aí os amigos dele chegavam lá e falavam, Jó, tu tá em pecado, rapaz. Confessa teu pecado, tu tá em pecado. Uma situação dessa não pode acontecer com uma pessoa normal. Você... E tal, ele falou... Aí o Jó fez uma oração, falou, Deus, me pesa numa balança fiel. Me pesa numa balança justa e vê se há em mim falha. Vê se há em mim pecado. Olha pra mim. Agora eu pergunto, uma pessoa numa situação que Jó se encontrava, estava propícia a uma depressão ou não? Normal. Normal entrar na depressão, tranquilamente. Tanto é que alguns pregadores dizem que Elias entrou em depressão. Quando ele se esconde na caverna. Quando ele se esconde na caverna, que ele pede pra morrer. Eu falei, eu quero morrer. Não aguento mais. Eu fiquei somente que mataram todos os profetas, sobrou só eu. E Jezabel falou, amanhã, meu filho, o que você fez com meus homens, eu vou fazer com você também. Coitado, fugiu e ficou escondido. Aí Deus falou, você tá fazendo o que aí, Elias, na caverna? Você sabe, né? Fiquei só eu como profeta, mataram. Falou, não, meu filho, leva, sai daí. Ainda tem 7.000 que não se curvaram a Baal. Sai daí. Sai daí. Você que está nos ouvindo, Deus não quer você na caverna não, né? Deus te chamou para trabalhar para ele, você parou, não sei porquê, mas volta para trabalhar para Deus. Sai da caverna, porque teu lugar não é na caverna. Aí veja. Aí ele ficou ali na caverna pedindo a morte. Alguns pregadores dizem que ele entrou em depressão. Não é depressão. O problema foi tão grande. O problema foi tão grande, que ele falou, não, eu vou morrer, eu não aguento mais, eu quero morrer. E é o que o diabo faz. Pastor, falando um pouco sobre esse sentido, se for estudar sobre a depressão, existe depressão e ansiedade, né? A ansiedade é o medo do futuro e a depressão é o trauma do passado, né? O trauma os problemas, né? Os problemas. Então, muitas vezes, Gabriel, Mateus, pouco conhecimento que eu tenho sobre isso. A pessoa muitas vezes passou por algo lá na vida dele, ele com 10 anos, 15 anos de idade, entendeu? Só que vem agora pra vida dele, muitas vezes um abandono de um pai, muitas vezes uma violentação, ou seja, qual foi o problema? Aí ele começa a alimentar. Uma empresa que se quebrou, né, pastor? Faliu. Quantas pessoas já suicidou por causa de dívidas? Que a empresa faliu, entrou em dívida, o cara vai lá e suicida. Então, tipo assim, a depressão pega tão forte aquela pessoa que chega a ponto de ceifar a vida dela, né? E muitas vezes, uma palavra dessa, igual essa que nós estamos compartilhando aqui, Deus ele tem poder, o mesmo Deus que tem poder para curar o câncer, para curar o aleijado, ele tem poder para curar o ser humano da depressão, né, pastor? E da alegria, como eu tenho alegria. Eu não tenho tristeza nem em velório, dependendo de quem morreu, eu solto foguete. Eu não tenho tristeza. Eu levanto de madrugada, estão ligando aqui pra mim. Eu levanto de madrugada só pra dar risada. Comer uma bolachinha, orar e dar risada de alegria, que eu não tenho tristeza. Eu não tenho tristeza, eu não tenho. Isso o inimigo fica furioso. E eu começo a olhar para as promessas de Deus, quando ele diz assim, eu volto lá em Jó. Jó, diante de toda aquela tribulação, a mulher dele falou, Jó, amaldiçoa a Deus e morre, Jó. Jó falou, mulher, tu tá falando igual uma louca, mulher. Eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Contudo, eu defenderei os meus caminhos diante dele, porque eu sei que o meu Redentor vive. Então veja, você que está nos ouvindo, acredite que Deus é poderoso para te dar vitória. Arranca essa angústia, arranca essa tristeza, arranca essa depressão que te oprime, que te faz aí ficar lá para baixo. Levanta a tua cabeça e vai para frente. Bate a poeira. Isaías fala, você caiu, levanta, bate a poeira e vamos embora. Aí a Bíblia diz assim, não temas porque eu sou contigo. Não te assombre porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te tomo pela tua mão direita e te digo, tu és meu. Aí diz assim, olha, pode uma mãe que amamenta seu filho esquecer desse filho que amamenta. Todavia, ainda que esta mãe se esquecesse desse filho, o Senhor teu Deus, não esquecerei de ti. Na palma das minhas mãos tem o teu nome gravado. Aleluia. Pensou? Você com o nome de alguém na tua mão? Ali o meu nome, o teu nome está escrito na palma da mão de Deus. Aleluia. Pastor. Lembrando que o pastor falou aí que dependendo da pessoa que morre, o senhor fez dele, você foi só um modo de falar, tá? Ninguém vai mas levar Paulo isso. Disse, né? Foi Paulo que disse que o morrer em Cristo é lucro. Nós que somos evangélicos, nós sabemos que quem morre em Cristo é lucro. Teve uma vez. Mas é que às vezes algumas pessoas levam isso ao pé da letra e acabam criticando. Vai querer criticar. Não vai entender mal. Olha,